É bom estar aqui, mais uma reunião de célula, falando das coisas do Senhor, da esperança que o Senhor tem nas nossas vidas. E eu queria ler uma escritura que está na carta que Paulo escreveu aos Romanos, Romanos capítulo 15, versículo 30, que o apóstolo Paulo fala assim, ele fala: rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia e que este meu serviço de Jerusalém seja bem aceito pelos santos, a fim de que, ao visitar-vos pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recrear-me convosco. E o Deus de paz seja com todos vós. Amém. Mas isso aqui é uma coisa bem interessante, assim, porque o apóstolo Paulo, ele teve revelação de Deus. Jesus apareceu para ele. Diferente dos outros que conviveu com Jesus, ou de pessoas às vezes que a gente fala a respeito de Jesus, a pessoa aceita a palavra, o apóstolo Paulo ele teve um encontro realmente com Jesus. E ele tinha bem certo o ministério dele, as coisas que Deus realmente queria para a vida dele. Só que ele fala uma coisa interessante, ele fala assim: irmãos, eu rogo a vocês, para quê? Para que vocês lutem comigo em orações. Sabe, irmão, oração é uma luta. Às vezes é fácil a gente ler a Bíblia, ir nas reuniões na igreja, mas oração é uma luta, porque a oração ela é onde você entra em contato com Deus. A oração é onde você guerreia no mundo espiritual e fala que a nossa guerra, a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas é contra os poderes celestiais, os poderes espirituais do mal na região celeste. Então eu queria, com esse pequeno vídeo, colocar diante dos irmãos, daqueles que estão aqui nessa cela, ou aqueles que vão estar vendo isso pelo YouTube e tal, irmão, vamos orar. Vamos buscar realmente a presença de Deus, para que a presença de Deus possa ser plena em nós, para que Deus possa, através do poder dele e tal, tirar todas as cadeias, todos os espíritos do mal e tal, que cegam as pessoas, que travam elas, e elas não conseguem deslanchar. Elas não conseguem, às vezes, vir numa célula. Elas não conseguem vir à igreja. Irmãos, a palavra liberta. A palavra liberta. Tem muitos irmãos que estão cegos no sentido, porque o que a palavra fala? A palavra fala em João, fala que Jesus veio ao mundo, que ele era a luz, e que a luz resplandece nas trevas. E todo aquele que pratica o mal, ele foge da luz para que as obras deles não sejam manifestas. Então quer dizer isso, irmão? O pecado, às vezes, ele cega tanta pessoa, ela fica tão envolvida com as coisas do mundo, que ela não tem coragem de vir à igreja, não tem coragem de vir a uma célula, porque ela sabe que quando a palavra for manifestada, vai revelar as coisas que ela está fazendo que não acerta, que não agrada a Deus, e ela não quer ir lá. Mas isso é uma cegueira em mim, porque Jesus, ele fala que quem peca é escravo do pecado. E que ele veio para nos libertar. Irmãos, me fala, qual de nós e tal, que por mais que a gente faça as coisas erradas, caia na prostituição, na moralidade, nas drogas, no bebedeiro e tal, que tenha realmente no fundo prazer a respeito disso, a gente se sente envergonhado. O que Deus quer fazer com você? É te ficar apontando o dedo na cara e falando para você, você isso, você aquilo. Não. O que Deus quer é trazer uma palavra realmente que venha de libertação para a sua vida. Agora, para que isso possa acontecer, eu quero pedir para aqueles que têm comunhão com Deus, você aí que tem intimidade com o Senhor, você aí que lê a palavra, você aí que já teve um encontro com Deus. Irmãos, vamos se ajoelhar, vamos orar, vamos pedir pela nossa família, vamos pedir para aqueles que estão ao redor, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, pelos aqueles realmente que estão no céu, porque a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então eu realmente, irmãos, às vezes eu fico triste em ver quantas pessoas têm tanto potencial, mas não oram, mas não buscam. Porque você acha que o trabalho de Deus, a obra que Deus tem feito na sua vida é pelo quê? É pela sua palavrinha bonita que você vai falar? É pelo seu entendimento que tem da Bíblia? É pela sua influência?
Senhor, é por irmão, nenhum ministério que está aí, ele cresceu, está do jeito que for, se não foi com o joelho no chão, com muita oração, coração. Sabe, a sua família ela vai se converter, sim, ela vai com oração. Deus ouve a oração, Deus escuta, Deus atende. Tem coisas que não dá para entender. A palavra fala que as coisas espirituais elas só se discernem de uma maneira espiritual. Então, para você poder discernir as coisas espirituais, tem que orar. E orar é uma coisa meio louca, porque se você passar, alguém passar assim e ver você de repente lá sozinho, falando, oh Deus, não sei o que, a pessoa vai achar que você é maluco. O que é isso que esse cara está fazendo? Mas, irmão, a palavra diz, a palavra fala, ó, aquele que bate, a porta se abre. A palavra que diz, Jesus, quantas vezes Jesus saía para orar? E a gente tem o nosso espelho, onde a gente se espelha é o quê? Em Jesus. E ele várias vezes saía para orar. O ministério de Jesus só foi o que foi por causa de oração. Porque mesmo que ele tivesse entendimento de Deus, sendo filho de Deus, ele sabendo realmente a missão dele, se não tivesse uma cobertura de oração, o Espírito atuando, não tinha como ele fazer o que ele fez. Irmãos, eu estou falando com você, irmão. Você que é de igreja, você que tem o coração para a obra de Deus. As coisas não fluem, irmão, por causa de falta de oração. Precisa clamar, precisa realmente pedir para que Deus quebre as cadeias, para que Deus abençoe, para que as coisas do mal possam cair por terra. Eu tenho um testemunho que eu vi, eu não me lembro quem foi que estava ministrando, falando que quando eles foram para a Rússia, eles lá no Kremlin, eles foram começar uma igreja lá, e os irmãos saíram lá para a praça do Kremlin para distribuir folheto. E distribuía, e fala que ninguém olhava, todo mundo. Ninguém queria pegar. E aí veio a uma das irmãs, então uma escritura que Paulo diz, que fala que o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos para que não vos resplandeça a luz do Evangelho. E ela lembrou, então começaram a interceder. Começaram a interceder e pedir para que aquelas hostes celestiais, aquelas coisas demoníacas que estavam ali e tal, caíssem por terra. E foi uma intercessão. Depois que eles intercederam, não sei por quanto tempo, eles começaram a distribuir os folhetos e todo mundo pegava. Por quê? Porque saiu um peso, saiu uma casta de demônio dali que estava contra. Irmãos, não sou eu que estou inventando. A palavra diz sobre potestades espirituais. A palavra nos ensina a respeito de demônios, caça de demônios, coisas que Jesus fala que só sai com oração e jejum. Eu creio realmente no operar de Deus. Hoje, mano, eu peguei minha bicicleta aqui no leste de Londres e tal, eu acho que eu rodei uns 30 quilômetros rodando esse lugar e tal, orando, intercedendo para as pessoas, porque eu tenho entendimento dentro de mim, porque não é eu. É o Senhor operando na vida das pessoas para que elas possam aceitar a palavra, para que elas possam realmente ter salvação. Então eu quero pedir para que os irmãos que possam estar vendo esse vídeo, sabe, e tal, vamos orar, gente, vamos clamar. Você que tem um coração para Deus, não é tão bom quando você tem uma reunião e você vê as pessoas animadas, recebendo a palavra e tal, e quando você não tem ninguém, não é desanimador? Quando você está realmente lutando na igreja, ou no seu bate-papo, na sua cela, seja no que for o ministério que Deus te deu, é incrível quando você vê pessoas realmente que são receptivas à palavra. Mas isso só vai acontecer através de quê? Jejum e oração, irmão. Nós estamos no final dos tempos. Nós precisamos realmente que a palavra seja ministrada e pregada de uma maneira efetiva. E não vamos conseguir isso a não ser que seja com oração.